Começa a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Quem vai participar comigo, no momento que eu o cumprimento, é o querido Renan César de Freitas, doutor Renan. E é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Ele que vem aqui para falar da profissão dele de médico no início da sua trajetória. Vocês veem que vai ser uma história bastante interessante. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Tarciso. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Renan, sou médico, otorrinolaringologista e sou também orlandino, né? Sou da cidade aqui de Orlândia e é um prazer estar aqui com você, Tarcísio. Muito bem, você tem 34 primaveras, quero dizer que as cores da camisa definitivamente não foram combinadas. Não foram, de jeito algum. A gente não diz, só diz para ele, não precisa vir com roupa de médico, ele caprichou, eu de azul e ele de azul, tá certo? Sim. Vamos falar primeiro da sua infância, da sua origem, você que é filho do querido amigo Peixinho, Devair, e da dona Maria de Lourdes, que não sei por que é conhecida como Bia. Aí imaginávamos até que fosse Beatriz. Por que do nome da mamãe ser Bia, sendo que ela chama Maria de Lourdes? É uma história bem engraçada e bem antiga, porque no passado, quando ela era bem criança, um tio mais velho dela tinha uma namorada que chamava Beatriz, e era muito semelhante a ela. E aí todo mundo confundia as duas e basicamente ficou Bia. E aí esse apelido pegou e ficou até os dias de hoje. Evidentemente, filho do nosso querido Peixinho, Devair de Freitas, que a gente percebe que para vocês da família é uma referência, os dois, na verdade, são as referências de vocês, né, Renan? São minhas referências pessoais para tudo na vida, são pessoas íntegras, honestas, não é porque são meus pais, né? Mas são pessoas assim que não tenho o que falar dos dois, né? São meus amores, lógico, né? E também são pessoas sensacionais mesmo. Falar da sua infância. Naturalmente, você nasceu aqui em Orlândia. Fale da sua trajetória estudantil e fale também da família do seu pai, da sua mãe. Fica à vontade, porque estamos aqui falando dos Freitas e dos Chiquines, né? Isso. É importante que a gente faça também esse registro pessoal da sua trajetória de vida. Combinado, então. Então, minha família inteira é de Orlândia, né? Minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, a vida inteira estiveram aqui. Até se confunde um pouco a história de Orlândia com a história da família dos meus pais, né? Nasci aqui em Orlândia, estudei no Pedro Bourguignon, do prezinho. Escola pública, tá escola certo, pública, pessoal? Uhum. Do prezinho até a quarta série. Depois eu estudei alguns anos na Copan, que é um colégio de cooperativa. Depois eu mudei para o Ângulo, que é um colégio particular. E por fim eu fui terminar meu ensino médio em Ribeirão, no Liceu Albert Sabin. Então, você fez o famoso terceirão. Terceirão lá no Sabin. E aí, essa foi a minha trajetória básica, assim, né, de escola. E no terceiro colegial que eu estava lá em Ribeirão, eu vi que eu estava bem em dúvida do que eu ia fazer para minha vida. Quer dizer, você começou a sua trajetória sem definir para que campo você iria. Não. Exatas, humanas e biológicas. Eu não Ficou sabia. nessa dúvida. Fiel e dúvida difícil. Difícil, porque modéstia à parte, eu ia bem na escola, tinha boas notas, então eu tinha facilidade com quase todas as matérias. Então eu tinha essa dificuldade de escolher o que eu queria trilhar, porque eu me via em várias profissões ao mesmo tempo. Eu tinha uma predileção por exatas, gostava muito de matemática, e eu pensei, nossa, gosto tanto de matemática, acho que devo ir para engenharia. E resolvo prestar, então, engenharia civil. Vejam bem, o doutor antes transitou pelas exatas, é isso? Isso. Quer dizer, quando você fez o terceirão, o seu primeiro cursinho você fez direcionado para a área de exatas, de engenharia no caso. Isso, de engenharia civil. Passei em São Carlos, passei na UFSCar, que é a Federal de São Carlos, e fui cursar engenharia civil lá na Federal de São Carlos. Fiz 1 ano e meio de engenharia civil. Ficou 1 ano e meio em São Carlos? 1 ano e meio em São Bela Carlos, cidade. Fazendo engenharia. Eu fiz engenharia também, engenharia civil. É uma cidade que eu tenho um carinho todo especial, né? Sim. A minha adolescência, juventude, porque eu fui lá e eu tinha 17 anos, quando comecei a sair de lá com 21 anos. E você ficou 1 ano e meio naquela bela cidade. Fiquei 1 ano e meio. Aí chegou um momento que você achou que aquilo não era o que você imaginava. No começo do segundo ano da faculdade, final do primeiro, começo do segundo, eu entrei na empresa júnior da faculdade. E aí a gente tem contato direto com a profissão, com outros engenheiros e também com o mercado de trabalho. E eu vi que ali talvez não fosse a minha grande área. Eu ia muito bem na faculdade, mas eu não me sentia tão bem na parte prática, vamos dizer assim. Eu via que eu poderia trabalhar com aquilo, mas talvez não ia me satisfazer profissionalmente falando.
E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu acho que aí entra um pouco também a história, um pouco da família do meu pai, né? Meu pai foi quase tudo na política aqui em Orlândia. Inclusive vereador, presidente de Câmara. Presidente de Câmara, enfim. E aí... Secretário de governo do Steve Bini, nosso querido Estevão. Também. Perfeito. Então eu acho que ele trilhou uma trajetória aí também. E ele sempre foi pautado em ajudar as pessoas. A entrada do meu pai na política foi ajudar as pessoas, de alguma forma. E isso sempre nos mostrou, tanto lá em casa com os meus irmãos, meu finado irmão Roger, a minha irmã Ariane, o trajeto da vida e o que a gente deveria fazer, que sempre é ajudar as pessoas. Então, isso me fez... E esse lado na área de exatas é impossível, né? É quase impossível. Você lida com números, não com pessoas. Números e não com pessoas. E o pior de exatas, que eu sou engenheiro também posso dizer, é a realidade dos números, né? 2 e 2 mais 4, dá 4, né? Sim, quando você vai para a direita, você pode transitar na área biológica, você vê situações parecidas que você tem um posicionamento diferente, né? Diferente. E aí chegou a hora de você decidir. E aí eu percebi naquele ano que eu não faria engenharia. Aí chegou pro teu pai e pra tua mãe? Pro meu pai. Seu pai, Devair, dona Bia. Sisudo, peixinho, famoso peixinho. Sisudo daquele jeito. Falei, pai, não vai dar certo. Estou trancando a faculdade e não quero mais fazer engenharia. Meu pai quase surtou, porque ele ficou muito bravo. Como assim você vai largar a federal? Não sei o quê, sendo super bem na faculdade. Tenta mais um pouco, vamos tentar mais um pouco. E falei, pai, eu sinto que não é para ser. A sorte sua é que você entrou muito novo, portanto você tinha um certo né, um combustível de idade para poder tocar. Poder gastar um pouco mais. Mas enfim, você parou. E aí eu conversei com eles, chamei minha mãe também para conversa. A gente fez uma reunião familiar e aí a gente decidiu que realmente íamos parar. Aí eu volto para Ribeirão Preto, aí eu entro no cursinho, faço o cursinho e aí eu... Você fez o cursinho 6 meses depois? 6 meses. Perfeito. Aí você virou um estudante 24 horas. 24 horas. Você tinha um compromisso com o teu pai e com a tua mãe. Tinha. Isso é complicado, né? Tinha. E aí, graças a Deus, passei na faculdade, foi uma luta, achei que a gente tem aquela toda indecisão, será que vou passar, será que eu não vou passar? E a decisão, no sentido, Renan, de ir para a medicina, qual foi então? Você saiu de uma área de exatos, eu não quero isso. Isso. E quando você disse, eu quero definitivamente biológicas, medicina? Foi exatamente isso. Quando eu entrei na empresa júnior e eu vi que eu não faria diferença tanta na vida das pessoas. Não estou dizendo que engenharia não faz diferença, porque faz parte de uma moradia, de uma construção que a gente vive todos os dias. Mas eu acho que diretamente o impacto da medicina na saúde das pessoas e também em ajudar as pessoas é muito, muito mais significativo. E fazia muito mais com o meu estilo do que eu queria ser profissionalmente. É por isso que eu acabei optando por medicina. E aí, não passou só numa, você passou em várias faculdades? Sim, algumas. Aí você estudou tanto que falou, agora eu tô com a minha cota, com o meu pai liberado, com a minha mãe. Agora eu tô tranquilo. Você prestou vestibular e passou em quantas faculdades? Eu passei em Rio Preto, que é estadual, né, que é onde eu cursei, que é a Faculdade Estadual de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, que na época era vinculada à Unicamp. Então, eu passava... Era uma unidade da Unicamp. Era uma unidade da Unicamp. Então, eu tive que escolher o campus Rio Preto, ou que era o FAMERP, ou a Unicamp. Acabei optando por Rio Preto, porque era mais próximo de casa. Sim. E por conta do hospital de base, que é um grande hospital. Apenas um parêntese aqui, o hospital de base na região de São José do Rio Preto, eu conheço bem essa região, significa a mesma coisa que o Hospital das Clínicas representa para nós aqui na região de Ribeirão. Além dessa sua faculdade que você cursou e tem uma trajetória brilhante dentro dela, você passou em outras faculdades também. Passei também. Passei na Unesp de Botucatu. Boa escola. Passei na UFTM, que é a Federal do Triângulo Mineiro, de Uberaba. Vários profissionais aqui de Orlândia se formaram lá. E passei também na Federal do Rio de Janeiro, pelo Enem, pelo SISU. Perfeito. E aí, você começou a sua trajetória dentro da medicina. Dentro da medicina. Entrei na faculdade, então dentre essas, escolhi a FAMERP. Por conta da proximidade de casa, são 200 quilômetros, né, de Orlândia a Rio Preto, por conta da cidade, do porte da cidade, por conta do hospital e também por conta da infraestrutura da faculdade. Naquela época, era 2013, a gente estava enfrentando várias crises de greves nas faculdades federais. A UFTM estava com 6 meses de atraso na época de aula, então eu fiquei um pouco com medo de ir para essas faculdades federais por conta das greves. Então, 2003 foi aquela época dos Black Blocs, aquela história toda, né? Foi mais ou menos naquela mesma época. Acho que foi. Que foi uma época de uma certa turbulência política que interferia em escolas com essa pegada federal. Com essa pegada federal, exatamente. Então eu acabei optando por uma universidade estadual.
né? Perfeito. Que foi a FAMERP no caso. E eu sei que aí, natural, os médicos fazem 6 anos, né? O curso São de vocês. 6 anos de medicina. Tem uma parte que vocês chamam de propedêutica, aquela parte inicial. Isso. E aí chega um momento que você tem que optar por uma especialização. Exatamente. E mais uma vez eu fiquei em dúvida no 6º ano. Quais as opções que você teria? Eu fiquei basicamente em dúvida entre oftalmo, otorrino. Médico dos olhos. Otorrino, que é o que eu escolhi, no caso. E também fiquei em dúvida entre fazer cirurgia geral para fazer cirurgia plástica ou vascular. Fiquei em dúvida entre essas 4 opções. Eu pensei um pouco também em ortopedia na época. Eu acho uma área muito boa, mas eu não gostava do estilo de vida que o pós-formado teria. Então, não encaixava tanto no que eu queria ser. Então, aí eu acabei excluindo. Mas eu acho, uma das áreas da medicina mais bonitas é a ortopedia. Mas eu acabei tirando das minhas escolhas. E eu resolvi voltar para Orlândia. Eu falei, eu vou voltar para Orlândia. Naquela época, foi também uma turbulência política, era 2018. Estava saindo um governo e estava entrando o governo do Bolsonaro. E nessa época, houve uma mudança da política da medicina pública, em que havia muitos médicos formados em outros países, e eles foram retirados do programa Mais Médicos, e surgiram diversas vagas para recém-formados, para poder atuar nas cidades. E aí eu volto para Orlândia para poder atender em Sales Oliveira. Quer dizer, você cursava e você parou o teu curso ou não? Não, eu terminei a faculdade. Terminou a faculdade, tá. Foram 15 dias após a minha graduação. Eu formei, me diplomei, e 15 dias após aconteceu tudo isso. Agora eu entendi. Só para que a gente contextualize, até então, o governo brasileiro, no tempo do ministro Padilha, inclusive, tinha uma política que trazia os médicos cubanos, né? Alguns médicos de fora. Isso. O Bolsonaro, por uma opção ideológica, né, acabou optando por dar preferência para os médicos brasileiros. Então, nesse pacote, você iniciou, então, essa sua atividade. Voltando. Eu falei, já estava em dúvida mesmo do que eu ia prestar, então eu preferi ficar 1 ano em casa e estudar também e poder trabalhar na saúde pública. E nesse tempo você atendeu em Orlândia e Sales, foi isso? Em Sales, apenas, assim, na unidade básica, apenas em Sales. Mas eu dava plantão também no Santo Antônio e no Hospital São Francisco, que é uma rede particular de atendimento aqui em Orlândia. Estamos falando em 2018. 2019. 2019 já. 2018 eu formei, eu comecei isso em dezembro de 2018, mas eu considero, assim, de fato em 2019, porque estava quase no final do ano. E essa sua experiência nesse segmento de atendimento, você fez quanto tempo para depois retornar lá para São José do Rio Preto? Eu fiz 2 anos. Eu fiz 2019 e 2020. Por quê? Porque era possível fazer um curso de pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade pela Federal de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp. Então eu acabei optando por fazer também essa pós-graduação em Medicina de Família, concomitante ao trabalho em Sales Oliveira pelo posto. Então aí, na verdade, atendeu o que você pensava, né? Sim. Não existe forma de fazer medicina com essa visão social de que atuar nesse segmento. Sim. Você atende pessoas carentes, você tem um contato e uma relação muito próxima, né? Muito próximo com os pacientes. Isso fez com que você aprimorasse esse seu jeito de saber lidar com as pessoas, é isso? Exatamente, isso. Foi muito importante para me humanizar. As faculdades hoje, a minha faculdade tem 1.200 leitos. É uma cidade, praticamente. Hospital de base. Hospital de base. É muito grande, pessoal. É gigantesco. É maior que o HC de Ribeirão, Sim, inclusive. Perfeito. E aí, é muito grande. A gente tem recursos lá de exames de medicina de ponta que não existem em outros lugares do Brasil. E aí, você vem para um outro lugar, que é uma outra realidade, e tem também um outro tipo de pensar, um contato muito mais próximo. Então, para mim, foi muito importante humanizar e entender também as deficiências de um sistema de saúde também, né? Então, para mim foi muito importante esses 2 anos que eu fiz. Aí você retorna para Rio Preto para fazer residência. Isso. Seria isso daí. E aí chega o momento. Isso. Oftalmologia, otorrino, exato. Facial, plástico, enfim. Exatamente. Aí você optou por otorrino. Otorrino. Na verdade, quando eu saí e vim para cá, minha ideia era fazer oftalmo mesmo. Eu estava praticamente decidido em fazer oftalmo. Mas eu ainda pensava um pouco em otorrino. Nesse momento de humanização, que a gente estava atendendo lá em Sales e estava atendendo pelo posto, conhecendo mais as pessoas, eu percebi que, na verdade, eu gostava mais de otorrino que oftalmo. Oftalmo é uma especialidade linda também. Então vamos explicar para quem está nos vendo, né? Nós somos do segmento, eu leio de curioso e você é profissional. Diferença entre o oftalmo e o otorrino. Isso. O oftalmo. O oftalmo, então, vai mexer com o olho, né? E as vias lacrimais também. E na prática da oftalmo, por conta da tecnologia e tudo, é muito acima de máquinas. Então,
os oftalmos trabalham com máquinas, com exames, e eu sentia uma distância, e que eu gosto muito de conversar com o público e gosto de estar perto da população. Então, eu sentia uma distância entre eu e o paciente, porque tinha uma máquina, muitas vezes, ali entre nós. E aí eu percebi isso durante o meu trabalho aqui. E aí eu fui mudando a ideia aqui em Sales Oliveira, em Orlândia, que talvez eu deveria fazer algo mais próximo. E eu sempre tive uma vontade de fazer uma residência cirúrgica, não só clínica. Então, todas as minhas opções foram clínico-cirúrgicas. Então, oftalmo, otorrino, até mesmo vascular, que eu já cheguei a pensar, e cirurgia plástica, tem essa questão de cirurgia. Então, eu pensando bem e vendo as necessidades da população e vendo as patologias, as doenças que acometiam, eu percebia que eu gostava de estudar aquelas doenças. Falei, não, eu acho que é o otorrino que eu quero. Até porque naquele processo, pelo menos na pré-entrevista você comentou, na otorrino você tem chance inclusive de operar também. Você faz a parte clínica e depois opera e você se sente mais participante desse processo. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. E eu acho que o otorrino é uma especialidade completa. Porque você atende, você opera... Qual o setor que se cuida do corpo? Vamos lá. O otorrino, então, ele cuida do nariz, do ouvido, da boca e da garganta e da orofaringe, né? E também do pescoço. Então, tanto é que a otorrinolaringologia... Com os famosos nódulos. Isso, a parte de linfonodos e tudo mais. Então, até o nome original é otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Então, cirurgia do pescoço e da cabeça. Existe uma outra especialidade no Brasil, chamada cirurgia de cabeça e pescoço, que trata das afecções de câncer, de tumores malignos da cabeça e do pescoço. A otorrino fica com a parte mais benigna, vamos dizer, dessa parte. Sim. Mas são áreas que têm simbiose e têm muita correlação, inclusive. Aí você definiu o otorrino. E aí, em Rio Preto, começou a fazer a sua especialização. Exatamente. Algum mestre de referência que te acompanhou, que te orientou? Tenho sim. Fui fazer, então, residência na FAMERP, onde eu fiz faculdade, inclusive. E lá nós temos como nosso grande diretor, Dr. José Vitor Maniglia, que é uma das grandes referências nacionais e até internacionais em otorrino. Ele trouxe para o Brasil, na época que ele foi presidente da Associação Brasileira de Otorrino, ele trouxe a parte de cirurgia plástica para dentro da otorrinolaringologia, na parte de face. Então ele é um cara, ele é um professor, um médico sensacional. Não só uma pessoa sensacional, mas também um médico exemplar. Então ele é uma grande referência nossa. Aproveitando o gancho, a pessoa pode operar, por exemplo, do nariz por um problema de otorrino. E ao mesmo tempo ele aproveita e dá um tapa no próprio nariz, no bom sentido, no visual, é isso? Pode sim. Pode sim, e inclusive vai fazer a parte funcional do nariz e também faz a parte estética também. O otorrino está habilitado para fazer essas duas partes. Tipo assim, ele tem algum desvio de septo, faz isso, corrige de maneira funcional e esteticamente ele faz esse procedimento. Isso também. É o que há de mais atual, né? Pelo que eu tenho lido, esse tipo de atividade, inclusive temos vários profissionais renomados que atuam nesse segmento, né? Sim, especializam só nisso, inclusive. E lá especificamente, eu vi pelo seu currículo que você acabou direcionado na parte pediátrica. Isso. Por que tomar conta no otorrino de crianças? Isso. Essa vocação veio do quê? Então, a otorrino é uma área também muito abrangente. A gente atende desde um dia de vida até os últimos dias de vida, né? Desde o paciente que tem uma laringomalácia, um estridor, um freio lingual curto, até os adultos com muitos anos que vão ter surdez e tudo mais. E aí, dentro dessa área, eu percebi que eu tinha uma vontade e bastante conhecimento na parte de otorrinopediatria, que eu gostava muito dessa parte. E lá é muito forte a otorrinopediatria. A doutora Cláudia é minha grande inspiração aqui também. Ela é filha do Dr. Zé Vitor, e também, junto com o Dr. Zé Vitor, são minhas duas grandes inspirações na medicina. E a doutora Cláudia, ela é também uma referência nacional e internacional em otorrinolaringologia pediátrica. E a atuação dela, ela estava um tempo nos Estados Unidos, durante a minha residência ela estava nos Estados Unidos, depois ela voltou para o Brasil. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou seguir essa carreira e vou seguir também fazendo um fellowship. O fellowship é uma subespecialização. Então eu terminei a residência de otorrino e iniciei meu fellowship. Otorrino você fez o geral. Os 3 aí anos, isso. Você quer uma específica e partiu para esse segmento. Isso, para o fellowship, que é uma subespecialização. Você especializa dentro da especialidade. Então eu fui fazer a subespecialização em otorrinolaringologia pediátrica com a doutora Cláudia, doutora Maíra e doutora Vitória, que eram as preceptoras dessa parte lá em Rio Preto. E o meu grande foco era via aérea pediátrica. Então era as crianças traqueostomizadas de UTI, as crianças que tinham estenose subglótica, que é uma retração ali da traqueia,
Então, essas crianças mais graves dentro da otorrino. Claro que eu fiz toda a parte de otorrinopediatria durante meu fellow, então as doenças benignas também, mas o foco do meu fellow era a UTI e esses pacientes mais graves da otorrino. É porque, na verdade, pessoal, a grande vantagem de você fazer esse tipo de especialização no hospital do porte desse São José do Rio Preto, como é referência para nós também o Hospital das Clínicas, que você imagina que toda a região, os casos que são mais graves e diferentes dentro de um contexto e do acervo, acabam indo para uma cidade, no caso seu aí, de São José do Rio Preto, né? É isso mesmo. Todos os pacientes são drenados. Quantos municípios são atendidos ali naquela região? Eu não sei, mas são mais de 30. Eu sei que são 2,5 milhões da população. Somada à população. Somada à população, são 2,5 milhões de pacientes atendidos nessa DRS, esse Distrito Regional de Saúde. E nesse segmento de criança, quais são os principais problemas que atingem no seu segmento de otorrino, Renan? Pensando em otorrinopediatria, as amígdalas, então a hipertrofia das amígdalas, o crescimento anormal das amígdalas e as infecções de repetição delas, as afecções do ouvido médio, então as infecções de ouvido, as crianças que roncam à noite, que a gente chama da síndrome do respirador oral, que são as crianças que têm muitas vezes adenoide grande ou hipertrofia do corneto nasal, que é uma carne, vamos dizer, uma carninha, e falando leigamente, né? A esponjosa seria a adenoide. Adenoide, perfeito. O corneto inferior é a carne da frente, que pode também estar acometido. Também tenho, da parte mais de crianças menores, as laringomalácias, que é uma como que eu posso explicar de uma forma mais leiga, mas é um enfraquecimento da laringe, faz um estridor, que é um barulhinho inspiratório. Então, nós temos diversas afecções. Também tem os cistos benignos do pescoço, então, cisto branquial, cisto do ducto tiroglosso. Então, é uma infinidade de afecções que a gente pode cuidar desses pacientes. Eu sou do tempo, né, em que se operava as amígdalas. Isso. É comum isso hoje em dia? Muito comum. Inclusive, atendo aqui em Orlândia, né? Aqui eu atendo em Orlândia como otorrino geral, mas também faço a parte pediátrica. E nós operamos aqui no Santo Antônio também. Inclusive, opero as crianças da parte de otorrino. E qual a razão de se retirar as amígdalas? Ela atrapalha o desenvolvimento? Ela chega num ponto que não compensa deixá-la, é isso? A gente faz um custo-benefício, né? Então, riscos e benefícios. A criança que tem mais de várias infecções, a gente tem alguns critérios para poder definir, mas muitas infecções que estão refratárias a antibiótico, que tomam antibiótico todo mês, que impactam na qualidade de vida desse paciente pediátrico, as crianças que roncam à noite e têm uma hipertrofia de adenoide, bastante importante, as crianças que dormem de boca aberta e que não conseguem comer alimentos muito grandes porque o espaço é muito reduzido ali para passar. Então, todos esses pacientes têm indicações para a gente poder pensar em cirurgia. Que nesse fato ajuda dentro de uma situação que não há jeito se você não retirar. Seria isso. Exatamente. A determinação é nesse sentido. É nesse sentido. Agora, se a gente analisar de uma forma geral, não no segmento pediátrico, não só de crianças, mas para a população em geral, o principal problema que você acha hoje, a questão da umidade relativa baixa, porque os tempos estão mudando de forma absurda. Recentemente tivemos umidade relativa do ar 7, 8% menor que o deserto do Saara. Sim. Isso é um fato que tem refletido. Você acaba sendo muito visitado por isso, né? Sou muito visitado por isso. A gente tem, então, de acordo com a faixa etária, as doenças acabam mudando. Então, pensando agora nos adultos jovens, rinite é uma grande causa de procura, cera é uma grande, assim, retirada de cera e também as afecções do ouvido também. E essa parte também do nariz congesto, então as sinusites, essa questão da secura nasal também é bem impactante nessa população. Os desvios de septo, então a cirurgia de septoplastia, as cirurgias das sinusites crônicas, que a gente chama de sinusotomias, também são bem importantes. E com o passar da idade, com os pacientes mais velhos, começam então a vir o zumbido, a perda de audição, e aí muda um pouquinho aí perda de audição. A perda de audição começa com a senescência, né? Então, a gente tem o zumbido associado muitas vezes, os quadros vertiginosos, principalmente nas mulheres, né? Os quadros de tontura. Então, muda de acordo com a faixa etária do paciente. A laminitite é efeito também, eventualmente, dessa situação. Exatamente. As vertigens, né? E os seus diagnósticos diferenciais, porque a gente tem vários tipos de vestibulopatias, né? Então, a gente pode também traçar qual é o diagnóstico e o melhor tratamento para esses pacientes. Agora, se a gente analisar, né, projetando, eu vejo você nas suas redes sociais, quando faz procedimento cirúrgico, os equipamentos atualmente são muito modernos, né? Muito. E a tecnologia dos tempos passados, comparados ao que tem hoje, é uma baita evolução. Em que nível estaria
esse segmento de otorrino aqui no Brasil em comparação com outros países, Renan? No Brasil, a gente está bem avançado. Eu acho que a gente está muito em sintonia com os últimos guidelines americanos. É claro que nós vivemos... Estados Unidos é sempre uma referência. Sempre uma referência. Lógico que nos Estados Unidos é acima de nós, não tem como, mas eu acho que nós estamos muito a par em relação a eles. É claro que o nosso país é um país pobre em desenvolvimento e muito desigual. Então, a gente tem diferenças entre municípios e entre também os sistemas que atendem esses pacientes. Mas eu acho que, no geral, a otorrinolaringologia no Brasil é muito bem representada e muito pareada com o resto do mundo. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar do seu trabalho de atendimento aqui em Orlândia com o pessoal da Arcângelo, que é a responsável pelo atendimento nas unidades básicas de saúde, mas eu vejo que a sua agenda é bastante concorrida. Você é professor na própria plataforma, médico assistente. Você normalmente, se considerar 7 dias, você fica quanto tempo em São José do Rio Preto, quanto tempo aqui na região? Então vamos fazer um geral para o pessoal entender o que acontece. Então eu terminei o meu fellow no começo do ano, e só para fazer um apanhado. E no final do meu fellow eu estava quase tudo pronto para voltar para a região, porque eu havia acabado toda a minha formação. Então faculdade, residência e fellow. Em janeiro desse ano eu fui fazer uma despedida para os meus professores e tudo, e eu recebi uma grande surpresa, uma grata surpresa, porque eu fui convidado a virar professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E foi inesperado. No segmento de otorrino? De otorrinopediatria. Então eu estava terminando, estava no meu último mês, de fellow, e a doutora Cláudia me convidou, e também o Dr. Zé Vitor, eles me convidaram, falaram que eles queriam que eu ficasse muito lá em Rio Preto e trabalhasse como médico otorrinopediatra do hospital e também da faculdade. Foi uma grata surpresa, me pegou desprevenido, vou ser bem sincero, mas é uma oportunidade única. Então, claro que eu aceitei, né, esse novo projeto de vida. Sim. E mudou toda a minha trajetória novamente. Então, eu virei professor, preceptor de otorrinopediatria, então eu ensino os residentes que estão agora na residência lá em Rio Preto, na FAMERP, a parte de otorrinopediatria, tanto clínica quanto cirúrgica, então eu acompanho eles nos ambulatórios, nas interconsultas no hospital, dentro dos pareceres, e também avalio as cirurgias, entro e ensino a fazer as cirurgias de otorrinopediatria com os residentes. E eu também comecei a trabalhar, e foi tudo isso a partir de janeiro. E aí eu comecei a trabalhar também no IORP, que é um hospital de otorrino particular, é o maior hospital talvez da região só específico de otorrino, do Dr. Zé Vitor, da doutora Cláudia. Isso lá em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Lá também tem um serviço de residência, também sou preceptor da otorrinopediatria naquele hospital. O que é ser preceptor? Preceptor é como se fosse um professor, só que da residência. Ah, perfeito. Então você preceptora um médico já formado que está especializando. Então você é um preceptor. O doutor Renan, traz a câmera para cá, até para descontrair. Doutor Renan antigamente tirava foto com alguém do lado, hoje ele tira foto com gente do lado dele. Virou professor. É um ciclo natural. É isso. Então, nesse caso lá, esse trabalho é um desafio profissional enorme para você. Incrível, porque agora eu deixo de ser o residente e passo a ser o preceptor responsável pelos residentes. Então, é uma virada de chave na vida muito, muito drástica e muito importante, mas foi muito, assim, está sendo muito bacana para mim. E então eu comecei essa parte. Em Orlândia, eu já trabalhava como otorrino com o Arcângelo, a parte do SUS. Doutor Ayrton comandando a equipe toda. A equipe toda, e de uma forma incrível, que eu acho que o SUS em Orlândia funciona absurdamente bem. É incrível o trabalho do SUS em Orlândia. E aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de uma parte organizacional mesmo. Eu acho que é muito bom, muito bem orquestrado. É que, na verdade, muitas vezes, vamos ser sinceros, as pessoas não saíram de Orlândia muitas vezes e não vão no outro hospital, e aquela tendência de reclamar sem ter conhecimento. Exatamente. A gente tem que ter, sim, orgulho da saúde pública de Orlândia. Com certeza. E o doutor Renan está dizendo de gente que é da área, e eu estou dizendo como uma pessoa que conhece um pouco o estado de São Paulo. Então a gente sabe e tem que ter orgulho, né? Nós que somos daqui, o seu depoimento é muito importante, que você é uma pessoa que conhece o sistema, né? Sim. Então é uma oportunidade para que as pessoas, muitas vezes, tenham paciência em algumas situações que a gente sabe, mas tem que ter orgulho também dessa estrutura que a gente tem, tanto do hospital como também do nosso sistema público de saúde, né? Com certeza. Até porque o nosso sistema eu acho que funciona muito bem. Comparando com outras cidades de porte semelhante à Orlândia, eu acho que a nossa cidade, com certeza,
está muito bem falando em saúde. Claro que toda cidade tem suas dificuldades, tem suas limitações, nada é perfeito. A gente sabe, nenhum lugar, nem no Einstein é perfeito. Imagina uma cidade de porte pequeno, médio, igual a nossa, claro. Mas eu acho que comparando a nossa cidade com outras cidades e olhando analiticamente só a nossa cidade, eu acho que a gente está muito bem. Agora, vai sobrar algum tempo para você ficar aqui perto do seu Devair e da Dona Bia, pelo menos sexta-feira, quinta, Então, atender o pessoal por aqui? tem também. Atualmente, eu estou apenas pelo SUS, eu atendo aqui em Orlândia e eu atendo Salles Oliveira também, como otorrinolaringologia. Eu opero também no Santo Antônio, a cada semana, a cada 15 dias também, os pacientes que nós atendemos ali no mini hospital. Então eu fico... Ou seja, os pacientes da rede pública são operados por você no hospital. No hospital. Eu e mais outros colegas otorrinos também, né? E a gente então tem toda essa mudança de paradigma que a gente começou as cirurgias esse ano também, que é um outro marco importante para a otorrino aqui em Orlândia, inclusive. Eu acho que isso foi muito bom para a gente. E eu também estou atendendo em Salles, como eu falei, né? Mas em Salles eu atendo apenas como clínico de otorrino. E para ajudar mais um pouco nesse tanto de afazeres, eu também fui convidado esse ano a ser professor de uma plataforma digital chamada Maxi Otorrino. Essa plataforma é porque quando a gente termina a residência, nos 3 anos de residência, o último ano de residência, o residente, ele precisa fazer uma prova de título de especialista. E para isso, são muitas horas de estudo, então a gente tem uma plataforma que apresenta os conteúdos da prova de título e eu sou o professor de otorrinopediatria dessa plataforma, que é a maior plataforma disso de otorrino no Brasil. E eu sou professor de otorrinopediatria e dou aula para o Brasil inteiro, para quase todas as residências do Brasil, de forma online e remota. E essa sua experiência no atendimento do sistema público é bom que vai ao encontro daquela sua filosofia de vida, para você não perder também esse lado humanitário que é muito importante, né, Renan? Embora, é claro, você vai atender, porque o hospital que você milita também, ele tem esse apoio público, mas de qualquer maneira é importante também para você, né? Isso representa até um fortalecimento espiritual, vamos dizer assim, né? Exatamente, Tarcísio. Eu acho que atender em Orlândia, para mim, a questão não é financeira, a questão é não apenas, mas a questão maior é atender a nossa população, atender bem a nossa população e também se sentir útil e devolver um pouco do que eu vivi aqui e também de tudo que a gente tem, do nosso carinho de Orlândia e tudo mais. Eu acho que é essa a visão, é essa questão mesmo. Agora, em termos objetivos, né? A gente que entra agora na reta final da nossa entrevista, o que você projeta para a sua vida profissional a partir de agora? Eu acho, Tarcísio, que fica bem difícil agora com essa tanto de mudança que eu estou tendo. Eu quero continuar atendendo em Orlândia, penso no futuro e talvez ampliar meus atendimentos em Orlândia, mas eu também quero continuar em Rio Preto. Rio Preto, para mim, estar na faculdade é sempre se atualizar, é muito importante para mim também ser preceptor da faculdade, então essa vida de ficar um pouco em Rio Preto e um pouco em Orlândia, para mim é muito importante e eu quero trilhar aí nessa parte. Agora você pensa, né, quando você entrou na faculdade de engenharia da UFSCar, que é uma bela escola, na bonita São Carlos, ficou lá 1 ano e meio, enfrentou aquele ser ou não ser, aquele problema todo. Valeu a pena a sua escolha, né, Renan? Valeu muito a pena, eu acho que foi a melhor escolha da minha vida, com certeza. Tá. Uma alegria muito grande te receber. Eu tenho aqui comigo que são pessoas como o próprio Dr. Renan e outros que a gente viu nascer, né? Eu tenho idade para ser pai dele, né? Não vou dizer que eu tenho idade para ser meu neto, mas pai eu sou. Teria idade. E conheço muito bem a sua família, você sabe que é uma alegria muito grande. O meu canal do YouTube tem o orgulho de trazer talentos orlandinos que vão se formando, e a gente sabe, natural, você está no início da sua trajetória profissional, mas a gente vê que é uma trajetória profissional consolidada. E eu queria que você ficasse à vontade agora, inclusive, para mandar uma mensagem aí para todos aqueles que estão nos vendo pelo nosso canal. Então, Tarcísio, primeiramente queria te agradecer. É uma honra não só a mim, mas também a toda a minha família. Honrado de poder participar aqui do seu programa. E, pessoal, de mensagem, eu acho que eu gostaria de deixar da gente acreditar mais no SUS, então. Nosso SUS está sendo fortalecido todo dia mais. Eu acho que o sistema público de saúde ele está bem amplo e vamos acreditar cada dia mais nele. É isso. Dr. Renan Freitas, participante do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.